Novidades de Marvel Legends. Pessoal, eu não sei porquê, do motivo de eu ter enrolado tanto pra fazer. Talvez seja porque esse vídeo vai ser um pouco complexo de fazer, mas enfim, né, galera? Hoje eu vou falar do. Hoje eu vou resumir o que aconteceu na San Diego Comic Con em relação aos Marvel Legends, da Hasbro, né, coisa e tal. Só os Legends, porque esse quadro é novidade de Marvel Legends. Mas enfim, ainda vai ter alguns assuntos de enrolação, né? Porque eu não vou falar só do painel em si, mas em si tudo que foi revelado, tudo que aconteceu tanto antes quanto durante o evento, né, de San Diego Comic Con. Que eu vou falar do café da manhã primeiro, que tiveram bastantes coisas importantes. Ou seja, ainda vai ter alguns minutos de enrolação antes do verdadeiro show começar. Começando enfim com o Tree Pack Marvel Snap, que eu escolhi não falar antes em vídeos anteriores, porque eu guardei esse momento justamente para esse vídeo, resumindo tudo que aconteceu na San Diego Comic Con 2025, né? Que contém o Sauron, a Shanna, bom, com SH e não com X, para não pensar em coisada, e a Vampira, com a roupa de quando ela estava na Terra Selvagem, quando conheceu o Magneto pela primeira vez, lá em X-Men 97, porque nos quadrinhos ela conheceu a Irmandade lá, aconteceu um monte de coisa, também faz parte da origem dela, que eu esqueci agora, que eu não vou lembrar. Mas enfim, tá esse tio Pack, né, que é, na verdade, não é nem de quadrinhos em si. Na verdade, os fãs de quadrinhos vão gostar de ter esses três personagens da coleção, mas é mais pro jogo mesmo. Marvel Snap, que é um jogo de carta, tipo Pokémon Go, né? Tipo Pokémon, só que em videogame, não na vida real, que você joga cartas e ganha poderzinho e blá 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 blá. Aqui eles mostram a parte de trás da caixa com todos os detalhes ali, a logozinha da Marvel Snap bem pequena, né, para não ofuscar os nomes dos personagens e os wallpapers deles, que na verdade não é nem dos personagens em si, mas sim dos bonecos, o que é um detalhe até bem legal para a caixa, né, para fazer aquela referenciazinha ao jogo, mas também colocar os bonecos como destaque. Aqui já separei umas 4 imagens da boneca da vampira com o visual da Terra Selvagem, que esse inclusive é um visual bastante aguardado pelos fãs, né? Que nessas três primeiras imagens ela tá com esse bastão, provavelmente é uma arma que ela utilizou durante esse tempo. E nessa outra imagem ela tá com uma faquinha, que é uma outra arma que ela tem, que eu não sei muito bem para que ela usa. Inclusive aquele bastão acho que era bem mais útil do que essa faquinha para lutar, né? Pelo menos. Aqui já eles mostram mais 4 imagens, só que dessa vez essas imagens são do Sauron, que é um vilão, né, bem clássico dos X-Men, talvez não tão conhecido assim, mas é um vilão clássico dos X-Men. Eu lembro dele no desenho dos anos 90. E eu queria que ele aparecesse em 97 também, mas eu não sei se vai poder. Esse Sauron, né, é um relançamento de uma buff que teve uma wave dos X-Men, né? Acho que foi em 2019 e que ele foi peça buff, né? Ele foi a figura buff da coleção. E esse lançaram esse Sauron só que com mais detalhes e acessórios, como vocês estão vendo aqui nessa última imagem. E aqui já separei 4 imagens da última personagem desse Tree Pack, que é a Shanna, que é a esposa do Khazar, um mutante até meio famosinho nos quadrinhos, mas esquecido pelo grande público, né? Que ele é um personagem que foi criado há um bom tempo atrás, mas que foi vitalizado nos anos 60. E foi aí que ela foi criada também, né? Como esposa dele. Mas aí vocês estão vendo as imagens dela, né? Que inclusive a quarta imagem que eu vou mostrar agora é um protótipo que tinha sido revelado até antes desse Tree Pack. Que o Daniel no Twitter ele só mostrou essa foto dela, sendo que é um boneco que tinha sido revelado, mas não tinha falado nada sobre o Tree Pack até junho. Aqui já eles mostram uma imagem da vampira da Terra Selvagem junto com a Shanna, provavelmente indo encarar o Sauron. Finalizando as imagens do Tree Pack com chave de ouro, eu vou mostrar essa imagem aqui de todo o Tree Pack como se estivesse numa cena de luta e o Sauron estivesse derrotando todo mundo ali. Agora sim, finalmente eu vou falar das revelações dos dias da San Diego Comic Con 2025 que a Hasbro teve com os seus Marvel Legends. Que eu vou falar que eles revelaram o Sentinela, que é o boneco que tinha sido revelado não sei quantos meses atrás, já faz quase um ano que esse Sentinela foi revelado. Mas revelaram até o produto final dele, que ele vai chegar aí para os americanos que compraram, até para os brasileiros também em dezembro, eu acho que desse ano, que ia chegar em novembro, mas foi adiado para dezembro desse ano. Outros bonecos que também foram revelados oficialmente, sem ser de render nem nada, são finalmente os bonecos do Demolidor e do Justiceiro, que são dois dos melhores Marvel Legends que a Hasbro lançou em 2025 disparado, e olha que eu nem tenho eles em mão. Também tem essa outra imagem aqui do Demolidor e do Justiceiro, que já são eles em outras posições, e que dá pra ver melhor a caixa dos dois, né?
que é uma caixa meio padrão até, com a logo da série, os personagens ali e o nome dos personagens no canto. Bem legal a caixa. Agora vou falar das imagens dos bonecos de Thunderbolts, ou os Novos Vingadores, que finalmente foram revelados em mãos, sem render nem nada. Vou aproveitar também e mostrar as imagens dos bonecos que foram revelados agora esse mês. Mas antes vou mostrar essa atualização que eu recebi agora, que saíram as imagens das caixas dos bonecos do Demolidor e do Justiceiro. Também saíram imagens dos bonecos também, mas eu não quero perder tanto tempo assim, não ocupar tanto tempo mostrando as imagens dos personagens, as coisas e tal. No máximo as artes ali e as descrições, que caso vocês queiram ler, eu vou ler cada uma aqui detalhadamente. Primeira do Demolidor, com essa arte brabíssima do personagem. Que tipo de advogado é Matt Murdock? Um dos melhores, advogado de dia e herói à noite. Matt Murdock busca justiça para quem não pode alcançá-la por si só. Sem palavras para essa arte do justiceiro. Com a família assassinada em uma conspiração de governos, o militar veterano Frank Castle torna-se um vigilante vingativo aliado do Demolidor. Isto é, quando seus interesses se aliam. Eu não consigo entender. Agora sim, falando dos Tupacks, vou começar com esse Tupac de Os Novos Vingadores, vulgo Thunderbolts, da Helena Belova e do Guardião Vermelho, que aqui estão realmente os bonecos em sua caixa, que é uma caixa até bem estilizada mesmo no filme. É um pouco simples demais, mas também combina com a estética do filme. Agora eu ia falar da parte de trás da caixa, que me lembra até um pouco as artes de Demolidor, né, que eu falei agora há pouco. Com essas artes aí meio, sei lá, meio esquisitas, que mostram não tanto assim do personagem. Eu vou falar a descrição de cada um agora, incluindo em português ali embaixo. A assassina altamente treinada, Helena Belova tenta se juntar a um grupo improvável de agentes mortíferos para derrubar a extremamente poderosa Valentina Allegra de Fontaine. Ao ouvir sobre uma nova e perigosa ameaça, Alexei Shostakov agarra a oportunidade de ser um herói e recuperar seus dias de glória como o Guardião Vermelho. Quanto eu mostro as imagens dos bonecos em si fora da caixa, eu falo minha opinião sobre eles. Que, cara, pelo menos a arte da Helena, pelo menos tá bem melhor do que a nas artes conceituais. Mesma coisa com o Demolidor também, que tá bem melhor do que lá. E o Guardião Vermelho até que tá bacana. O boneco em si tá maneiro, mas a Art Sculpt eu achei, sei lá, a mais ok de todos ali dos Tupacs. Até mesmo do Sentinela, do John Walker. Mas enfim, o Tupac tá bem legal. E agora eu vou falar do Tupac de John F. Walker, o agente americano. E ele, o homem, o Sentinela de Os Novos Vingadores. Que os detalhes também estão iguais ao outro Tupac, né? Só que somos os bonecos e o nome dos personagens ali. Que tá bem legal ainda, né? Que é mais estética do filme mesmo. E eu tô bem decepcionado que não lançaram nenhum Buck, nenhuma Fantasma. Estão dizendo que vão lançar um Vácuo e uma Valentina de Fontaine, como Tupac também, mas não vão lançar o Buck. Como assim, gente? Temos que completar essa equipe. Agora eles mostram a parte de trás da caixa, com todos os detalhes ali bem iguais mesmo aos da outra caixa que eu mostrei anteriormente, com o John Walker e o Sentinel dessa vez, e a descrição dos bonecos, incluindo ali embaixo em português. Depois de perder o título de Capitão América, John F. Walker tende a enfrentar os pecados do seu passado quando uma missão secreta se transforma em algo muito mais sinistro. Sob a superfície, o aparentemente comum e misterioso Robert Reynolds detém o poder de se tornar o Sentinela, o herói mais forte que o mundo já conheceu. Aqui está uma imagem da tentativa de herói agente americano fora da caixa, com todos os seus detalhes ali bem esculpidos, com até umas sujeirinhas ali no uniforme, que é basicamente o mesmo traje, a mesma figura do Falcão Soldado Invernal, só que pintada de uma melhor forma, com uma Red Sculpt nova, um escudo novo e mãos extras. Aqui eles mostram uma foto do Bob fora da caixa, vulgo Sentinela, com todos os detalhes ali lindíssimos, o traje também maneiro pra caramba, a Red Sculpt, uma das melhores assim desses Tupacs. Acho que pra mim a melhor Sculpt que tem é dessa do Bob, né? Tá muito parecido mesmo quanto. E um par de mãos extras como acessório. Pior que eu nem sei se o Sentinela precisa de acessório mesmo, mas tudo bem. Enquanto eu mostro as outras fotos que eu achei desse Tupac, como figuras mesmo, eu vou falando minha opinião sobre esse Tupac. Melhor disparado desses Tupacs aí de Thunderbolt, só pelo Sentinela. E cara, no mais é isso que eu tenho pra falar, né? Eu vou mostrando aqui as imagens que estão lindíssimas, algumas até imitam as cenas do filme. E no mais é isso, né? Tupac 10 de 10 por causa do Sentinela e de uma coisa tá legal também. E agora sim, depois de tanta enrolação, 9 minutos de enrolação inclusive, finalmente eu vou falar do que aconteceu realmente na San Diego Comic Con, as revelações que tiveram lá. Mas eu vou falar especificamente do painel que eles fizeram lá. Eles começaram o painel falando das novidades envolvendo o livro Marvel Legends do Homem-Aranha em parceria com o jogo Magic the Gathering. Iniciando com esse boneco aqui do agente Anti-Venom, que é um boneco assim bem diferente, que mescla dois personagens que são Anti-Venom, que é o Flash Thompson, e o Anti-Venom, que é o simbionte. E a caixa também vem bem tematizada, com vários fundinhos assim do Homem-Aranha, parecendo aqueles layouts da Hasbro em cada painel deles.
que eles fazem em fanstrings. E a logo, né? Magic the Gathering mais Homem-Aranha, Spider-Man. Aqui já eles mostram a parte assim do lado da caixa, com uma arte boladíssima do Anti-Venom. Aqui já eles mostram a parte de trás da caixa, que na verdade nem é só do Anti-Venom, mas a gente trouxe os personagens. Tanto até que tem arte do Homem-Lobo, do Homem-Aranha, da gente Anti-Venom e da Mary Jane Aranha de Ferro. Que é uma ideia bem aleatória que eu nunca tinha pensado. Aqui já eles mostram uma imagem do agente Anti-Venom fora da caixa, com todos esses detalhes ali, seus muitos detalhes, também seus vários acessórios, com 2 pares de mãos extras, 2 pares e meio de armas, 2 pares de acessórios para as armas também. Também uma carta do personagem no jogo. Enquanto essas imagens boladonas do agente Anti-Venom vão passando, eu vou dando minha opinião sobre esse boneco também. Que apesar de ser uma repintura, né, do a gente vê num clássico da Wave de Homem-Aranha Retro, que é a mais recente que saiu aí, eu acho o boneco assim bem legal. Também porque não precisava de muitos detalhes novos, é basicamente o Agente Venom, só que com outro traje com as cores invertidas. Basicamente que o Agente Venom também, o Anti-Venom original. Por que eu falei Agente Venom? A próxima da Wave que eles mostraram lá no painel foi a Mary Jane Aranha de Ferro, que é uma ideia bem aleatória, tipo a Mary Jane como Aranha de Ferro. Como que o Tony Stark comunicou a Mary Jane, deu essa armadura de Aranha de Ferro pra ela? Bom, não sei, deve estar nos quadrinhos. Mas enfim, o boneco também tá bem detalhado, a caixa também é basicamente a mesma coisa do resto da Wave. Aqui eles mostram a lateral da caixa, onde tem uma arte bem bonita da Mary Jane Aranha de Ferro. E aqui é a boneca da Aranha de Ferro fora da caixa, com todos os seus detalhes, seus acessórios, que são bem poucos pra falar a verdade, tirando as garras, que estão a cabeça extra, em parte de mãos extras soltando teia e a carta dela. Enquanto as imagens passam, eu vou falando minha opinião sobre a boneca e também sobre a ideia, que é bem aleatória, Mary Jane Aranha de Ferro. Mas o boneco tá legal até, no mesmo nível ali até do Peter Parker Aranha de Ferro, com os detalhes vermelho e dourado, as garras também, que ao invés de serem 3 são 4, enfim, top. Agora eu ia falar do Homem-Lobo, e por favor não confundam o Homem-Lobo com o Lobisomem da Noite, entenderam? Mas enfim, esse cara aí, o Homem-Lobo, é ninguém mais que o filho do JJ Jameson, o John Jameson, que se transformou nesse lobo aí com armadura e espada nos quadrinhos. Aqui eles mostram a lateral da caixa com o logo Magic the Gathering ou Marvel Legends, uma arte boladona também do Homem-Lobo. Agora eles mostram uma imagem do Homem-Lobo fora da caixa, com todos os detalhes ali, um par de mãos extras e vários acessórios bem legais, que são o arco e flecha, a espada dele e esse negócio que o Gavião Arqueiro também usa para guardar as flechas dele. E claro, eu não poderia esquecer da carta dele, que ao invés dele estar na forma de lobo, ele está na forma normal humana dele. Enquanto as imagens vão passando, eu vou dando minha opinião sobre esse boneco, que, cara, também é um boneco bem detalhado, bem show assim. É o piorzinho dos 4, por ser um personagem meio desconhecido, assim, por não ser tão impressionante quanto os outros, mas ainda um boneco bem da hora, bem detalhado, né? Com vários acessórios da hora também. Enfim, agora eu vou falar do homem, do mito, do protagonista Homem-Aranha, todo ferrado, com o traje danificado, todo machucado, que é uma versão que os fãs aguardavam por muito tempo na coleção, esse Peter com danos de batalha, pra recriar cenas dos quadrinhos onde ele apanhou do vilão e ele mesmo assim continua se levantando. A caixa também é a mesma coisa. Eu não sei porquê, mas o Homem-Aranha foi o último que eles mostraram lá no painel San Diego Comic Con do primeiro. Mas como eles tinham revelado o Anti-Venom antes do painel começar, então eles deixaram o Homem-Aranha por último mesmo. Mostrando a lateral da caixa, dá pra ver a logo Marvel Legends, a logo Magic the Gathering e essa arte boladona, lindíssima do Homem-Aranha com o braço à mostra, o traje rasgado e o cabelo também, como o boneco tá também. Não encontrei nenhuma foto do Homem-Aranha que mostre todos os acessórios, detalhes, por algum motivo que eu não sei qual. Mas acho que eu ainda vou procurar, porque deve ter uma dessas só com o Homem-Aranha também, né? Mas eu encontrei essa foto dele com o fundo branco e a carta dele à mostra. Agora eles mostrariam umas 3 fotos do Homem-Aranha, todo ferrado, todo machucado, só que sem a máscara dele. Que inclusive ele tá com a sculpt onde ele tá até com o olho meio avermelhado. Que tem essa foto dele se levantando, né, como se ele estivesse bem, entre aspas. Essa outra foto dele ainda se curando os ferimentos. E outra foto que ele tá posado e com um escudo feito de teia. Agora eu vou lhes mostrar fotos dele com a máscara, que inclusive tem até um rasgo mostrando o cabelo dele. Que nessa foto ele tá ainda com o escudo de teia, porém saltando, como se fosse atacar alguém. Aqui nessa foto ele tá fazendo aquela clássica pose de herói. E nessa outra foto ele tá fazendo uma outra pose, só que com as 2 mãos de teia, como se ele estivesse grudando um inimigo na teia dele. E eu nem preciso dizer que são um dos melhores bonecos do Homem-Aranha que a Hasbro já lançou, disparado. Olha o nível desses detalhes, cara, que coisa linda. E a próxima wave que os caras mostraram na San Diego Comic Con é a terceira wave de X-Men 97. E além da terceira wave de X-Men 97 que revelaram aqui, também vão revelar mais 3 2-packs especiais de X-Men 97 que são
visuais muito aguardados pelos fãs da série desde o último episódio. Vou até usar um editor diferente para essa parte, porque os fundos das fotos que eu escolho os bonecos não são exatamente pretos igual o fundo que eu tô mostrando agora, mas sim são diferentes. E nesse editor tem como ajustar o fundo para cores diferentes, de preto, branco, quaisquer outras cores comuns aí. Como dessa vez eu vou seguir pela ordem da Wave em si, não pela ordem dos anúncios, vou começar falando do Logan, ou Wolverine, porém com essa clássica roupa onde tá com essa jaqueta de couro, camisa xadrez e calça jeans. Bem caipira mesmo. Vou falar também da caixa do boneco que tá com aquele estilo clássico retrô das outras Waves, só que com uma diferença. Tem essa arte do Logan com as roupas normais que imita aquela outra arte do Wolverine, porém é só o Logan. E a arte de cima da caixa que tá diferente, que agora incluem a Jubileu e o Morpho. E as poses de alguns personagens também estão diferentes. Aqui eles mostrarem uma foto do Logan fora da caixa, com todos os seus detalhes. Jaqueta, headsculpt bem animated mesmo, só a calça que parece estar reaproveitada dos quadrinhos. E os acessórios, né, que são esse par de mãos extras sem as garras. E esse bolo de carta de baralho aí. Enquanto vão passando as imagens do boneco, que inclusive tem pinos nas pernas, ou seja, é reaproveitado, eu vou dando minha opinião também sobre esse boneco. Que apesar dos pininhos, coisas que incomodam algumas pessoas, mas comigo, sei lá, incomoda, mas nem tanto assim. Eu não sei muito bem o que dizer sobre esses pininhos, mas tirando isso, tá bem legal o boneco, bem pintado, com os detalhes bem feitos, a jaqueta, a desculpa, tudo tá bem feito mesmo. Com certeza vai ser um prato cheio para quem é fã do Wolverine, assim como eu. Continuando com uma das integrantes dos X-Men que faltavam para a coleção, né, que é a Jubileu, com esse traje novo que ela vestiu nos últimos episódios da primeira temporada, que os detalhes da caixa são os mesmos, porém com a arte da Jubileu. Aqui já eles mostram a imagem do boneco da Jubileu fora da caixa, com todos os seus detalhes, acessórios, uma parte de mãos extras, na verdade dois pares de mãos extras, porque um deles vem com os efeitos lá, com os poderes dela. E esse copo de milkshake, que é um detalhe bem legal, bem sutil, que combina muito com a personalidade dela. Enquanto as imagens da boneca da Jubileu vão passando, eu vou dando minha opinião também e o que eu acho dessa figura. Uma boneca bem detalhada realmente, com a sculpt bem parecida com a da animação, porém, se eu for comparar com o resto dessa wave em si, é uma boneca bem simples até, acho que simplicidade mesmo, só pede pro Mancha Solar, mas não é por causa disso que ela vai deixar de se tornar uma boa boneca, uma boa adição para os fãs dos X-Men, especialmente para os fãs completistas de 97 que querem completar todos os personagens. Mais um que teve finalmente seu boneco de X-Men 97 revelado foi o Morpho, um dos melhores personagens da série, inclusive. Tanto da de 97 quanto da série original. Estão vendo todos os detalhes da caixa, né? Que é a mesma coisa da Wave, só que com a arte do Morpho. Aqui estamos vendo uma foto do boneco do Morpho fora da caixa, com todos esses detalhes, seus acessórios, que são um par de mãos extras e duas cabeças extras. Uma com a cabeça humana dele e outra com a cabeça do Harry Peter Garrick, que é aquele político acusado de matar o Xavier no primeiro episódio e também no último da série original. Aqui já eles mostram duas imagens do Morpho com a cabeça normal dele, que é essa cabeça meio morta, sem nariz, parecendo Voldemort. Nessa foto, inclusive, ele tá até com a mãozinha na cintura. Nessa outra, ele tá fazendo uma outra pose, como se ele estivesse na ação junto com os X-Men também. Inclusive, o Legends dele foi o primeiro a ser revelado antes mesmo do painel da San Diego Comic Con. Agora eles mostrarem mais duas fotos do Morpho, só que dessa vez com a cabeça humana dele. Nessa, inclusive, ele tá fazendo pose de quem vai lutar com alguém. E nessa outra, ele tá com uma mão posada e um outro braço escondendo algo. E tem essas duas últimas fotos, que é ele com a cabeça do Garrick. Bela simulação dos poderes dele. Não ficou nem um pouco desproporcional. A próxima figura da Wave é a boneca da Emma Frost, que eu trocaria por uma do Fera, porque não teve nenhum boneco do Fera de 97, mas não tinha os méritos dessa figura de maneira nenhuma, principalmente para os fãs da personagem. Esperavam uma boneca dela há anos, desde aquele pack lá do Clube do Inferno que foi lançado em 2020, exclusivo da San Diego Comic Con, e ninguém nunca mais teve uma Emma Frost depois disso, no caso nenhuma com esse visual clássico dela. E aqui estão todos os detalhes da caixa, com todos os detalhes iguais aos da Wave, porém com a arte da Emma Frost. Aqui estamos vendo uma foto da Emma Frost fora da caixa, com todos os seus vários detalhes ali, porém com pouquíssimos acessórios, que são um par de mãos extras e uma cabeça extra, com ela sorrindo e com os cabelos pro lado. Enquanto as imagens da figura da Emma Frost vão passando, eu vou dando minha opinião sobre a boneca também, e os detalhes do traje, que exala elegância como sempre, né? Que tem que ser assim, o core da personagem tem que ser roupas elegantes e brancas. E a boneca, cara, não preciso nem dizer, excelente, bem melhor do que a antiga que eles fizeram. Tem até uns detalhes a mais na parte do tronco, coisa que o original não tinha. Cara, eu acho que ela ficou um terceiro pra mim. Assim, terceiro eu ficaria Emma Frost, segundo o Morpho. E em primeiro, talvez seria ele, cara, o Cable.
o que muitos dizem ser o melhor boneco dessa wave, coisa que eu não posso confirmar ainda porque eu não tenho boneco. Mas enfim, aqui estão os detalhes do boneco e da caixa, que são bastante até. A caixa tá a mesma coisa, porém a arte do Cable que tá aí simplesmente perfeita, com todos os detalhes, massa, o olho dele brilhando, o outro com a tatuagem, coisa que o boneco soube respeitar perfeitamente. Aqui já eles mostram uma imagem do Cable fora da caixa, com todos os seus vários detalhes, seus acessórios, que apesar de não serem tantos assim, os acessórios na maioria deles são brotos, que é um par de mãos extra, duas armas, uma grandona inclusive, e outros dois efeitos para ele usar nas armas. Enquanto as imagens desse boneco do Cable vão passando, eu vou dando minha opinião sobre o boneco, que realmente ele tem muitos detalhes mesmo. A Head Sculpt tá muito boa, igual do desenho, os detalhes tudo igual do desenho. Acho que de todos esses é o boneco mais detalhado que tem, disparado. As armas também são o ponto mais alto do boneco, pra mim pelo menos, que dá pra usar em personagens como Justiceiro, Deadpool, Nick Fury, enfim, um monte de gente. Estou seriamente pensando se eu colocaria o Cable ou o Morpho em primeiro lugar. E a wave se finaliza com o nosso orgulho brasileiro, Mancha Solar. Aqui estão os detalhes da caixa, que é basicamente a mesma coisa, só que com a arte do Roberto da Costa, o Mancha Solar. Aqui eles mostram uma imagem do Mancha Solar fora da caixa, com todos os seus poucos detalhes, para falar a verdade, cujo corpo é reaproveitado de algum outro molde, que eu não sei qual é, mas deve ser o do Vulcano, lá das HQs, naquela wave do Bone Breaker. A única coisa que muda mesmo é esse cinto dos X-Men que ele tem, e esses acessórios, que são um par de mãos extras e um par de effects de fogo. Enquanto as imagens do boneco do Mancha Solar vão passando, eu vou dando minha opinião sobre esse boneco. Que é um boneco, apesar de simples, não usaram muita coisa, parece ter sido um boneco até meio fácil de fazer, tirando os effects, claro, mas enfim. Se for tirar o fato de não terem feito um molde totalmente novo para ele, é um boneco bem bacana, realmente, um boneco da hora do Mancha Solar que combina, casa perfeitamente com os bonecos do desenho. E se forem lançar mais uma wave de X-Men 97 ou mais bonecos de X-Men 97, podem até lançar mais 2 bonecos do Mancha Solar, um em cada wave. Se tiver uma wave, sim, claro, porque uma wave 4 talvez esteja vinda de acordo com vazamentos. E nessa possível wave 4 ou wave 5 podem vir bonecos do Mancha Solar tanto com roupas comuns quanto com esse traje aí, só que coberto de fogo, igual ele fica no desenho. Agora eu vou voltar para o editor James para falar dos Tupacs. O primeiro dos 3 a ser revelado foi esse aqui do Gambit com a Vampira. Gambit esse até que inclusive acho que tá com um corpo reaproveitado não de Marvel Legends, mas sim de um corpo de um jogador de basquete, de alguma linha da NBA que eles fazem com os jogadores de basquete. E esse Tupac é o mais fraquinho dos 3 que foram revelados, para ser honesto, porque não tem os trajes mais aguardados, não foi algo que todo mundo tinha pedido. Enfim, mas a caixa tá bem legal, bem no estilo X-Men 97, apesar de não ser mais retrô. Aqui eles mostram uma imagem da Vampira fora da caixa, com todos os seus detalhes ali. O cabelo é Sculpt que tá inclusive melhor do que da versão anterior da Vampira, que lançaram no Wave 1 de X-Men 97. E os seus dois acessórios, que são esse par de mãos extras de punhos fechados. E aqui eles mostram uma imagem do Gambit fora da caixa, com todos os seus detalhes ali. Na verdade, não tantos detalhes, porque ele mal tá de roupa, ele só tá com essa touquinha e esse short. E o seu par e meio de mãos extras, que são uma mão aberta, uma mão apontando e outra mão com uma bola de basquete. Enquanto as outras imagens vão passando, eu vou dando minha opinião sobre esse Tupac, que a única boneca realmente boa desse Tupac mesmo é a Vampira. O Gambit eu não sei se seria totalmente necessário pra ter no seu shelf aí, na sua coleção de X-Men 97. Porque são visuais também que nem aparecem tanto assim, só apareceram no primeiro episódio, olha lá. Mas tirando isso, são bonecos detalhados, são bonitinhos ali, apesar de alguns defeitos aqui e ali, mas no geral tão bacanas. O próximo Tupac a ser revelado foi o do Wolverine com a Tempestade, com os trajes do final da primeira temporada, que esses trajes são lindíssimos. Apesar também da Tempestade parecer ser quase toda um relançamento com algumas partes novas, e o Wolverine também, que o traje tá bem maneiro, mas o corpo é igual ao do Wolverine do X-Men 97 da primeira wave e até do Wolverine de Guerras Secretas. Mas o Tupac tá excelente ainda assim, cara, todo mundo havia pedido por esses trajes. Aqui eles mostram uma imagem do Wolverine com o seu traje marrom fora da caixa, com todos os seus detalhes lindíssimos, essa sculpt com raiva dele que tá muito maneira.
Tanto a Scourge com máscara quanto sem máscara estão muito fiéis também ao desenho. E o seu par de mãos extras sem as garras. Aqui eles mostram a imagem da Tempestade fora da caixa, com esse traje lindíssimo, preto, com amarelo, com vários detalhes ali. Cara, absurdo esse traje, talvez melhor até que o traje clássico da Tempestade dos X-Men dos anos 90, desse de 97 e tal. E ela também tem vários acessórios, com uma capa extra, uma cabeça extra, um par de mãos extras soltando raio, mais efeitos de raios também, que são amarelos, não azuis, como supostamente deveriam ser. Enquanto as imagens desse tio pack vão passando, eu vou dando minha opinião sincera sobre esse pack também, que tá bem legal, mano. Tá bem legal, apesar da Tempestade ter, eu acho que o tronco e as pernas, eu acho que são relançamento. E a capa também, o Wolverine também tá massa demais. Enfim, os bonecos são bem-vindos até, bem demais para a coleção de X-Men 97, porque são trajes maravilhosos também. Não tantos quanto os que eu vou falar daqui a pouco, mas são trajes muito bons mesmo, tanto do Wolverine quanto da Tempestade. Mas enfim, uma nota, sei lá, 8, 7,5 pra esse pack. O último pack a ser revelado foi esse do Ciclope e da Jean Grey, com os trajes clássicos que apareceram nos últimos episódios do X-Men 97 também. Cara, esse tio pack talvez seja o que as pessoas mais vão comprar disparadas, principalmente por causa do Ciclope. Esse traje novo, com esse corpo novo, também tá muito lindo. Acho que é o melhor traje que o Ciclope já teve. Não sei se o melhor traje vai ser esse ou se vai ser o outro traje no estilo do Jim Lee dos anos 90 clássico. Mas enfim, aqui está o pack com os acessórios, com aquele estilo clássico de X-Men 97, porém não é o retrô. Aqui eles mostram uma imagem do Ciclope com esse traje meio clássico, meio até simples, até fora da caixa, com todos os seus detalhes ali, com uma cabeça extra, um par de mãos extra, com uma mão aberta e outra para apertar no botão do visor dele. E esses efeitos dele, que eu acho que são os mesmos do Ciclope da Wave do Nemesis, que eu acho que também vai em muitos outros Ciclopes, caso tenham mais Ciclopes aí na linha Marvel Legends. Aqui eles mostram uma imagem da Jean Grey, ou Garota Marvel, se considerar o traje fora da caixa, com todos os detalhes aí, cabeça extra, um par de mãos extras e outro par de efeitos também, que mostram os poderes dela. Enquanto as imagens desse tio pack vão passando, eu vou dando minha opinião sobre esses dois bonecos. Que, cara, estão muito bons, apesar de eu acho que a Jean Grey, não sei se ela é um relançamento também da Wave dos X-Men lá de 2021, mas mesmo assim tá muito bonito também. O Ciclope também é absurdo com esse efeito aí, que eu acho que foi a melhor edição que já fizeram para os bonecos do Ciclope de todos os tempos. Enfim, cara, talvez seja uma das, se não a melhor revelação. Não, na verdade não é a melhor revelação ainda, porque ainda tem mais coisa para eu mostrar. Mas enfim, Tupac muito bom. Acho que o melhor mesmo desses três Tupacs aí que saíram de X-Men 97. Indo para os bonecos de quadrinhos, agora eu vou falar dessa figura da Tempestade na fase Outback dos anos 80 dos X-Men. Que é que tá a caixa bem naquele show retrô dos últimos bonecos dos X-Men. A imagem ali da Tempestade, o nome da personagem, o boneco ali, a logo de Uncanny X-Men. Aqui eles mostram uma imagem da Tempestade Outback fora da caixa, com todos os seus detalhes ali, seus dois pares de mãos extras, um sem efeitos e outro com efeitos de raio azuis dessa vez. Acho que azuis ou cinzas. E notem também que a capa dela tá diferente, não é mais de plástico, agora eles usaram tecido para fazer a capa dela. Que é bem melhor, porque dá pra fazer a capa voando. Se jogar um ventinho ali, de repente dá certo. Aqui separei duas imagens dela sem os efeitos de poder. Nessa imagem aqui, inclusive, ela tá fazendo pose, porém não mostrando os poderes. E nessa outra ela tá com pose de confiante, com o punho fechado, como se ela tivesse acabado de vencer em alguma coisa. Aqui separei outras duas imagens dela, só que dessa vez ela tá com os efeitos de raios e trovões que ela vem. Nessa, inclusive, ela tá jogando uns raiozinhos pro alto. E nessa outra ela tá voando, jogando o raio pra todo lado. E pros fãs aí dos quadrinhos que querem completar todos os visuais, essa Tempestade também vai ser uma ótima edição, porque é uma boneca detalhada, assim. Não a melhor Tempestade que já lançaram na coleção, mas é sim uma boneca bem detalhada, bem articulada, com uma capa de tecido que é um ótimo upgrade também para as outras capas dela que eram de plástico. Talvez eu tenha essa boneca na minha coleção, se tiver em desconto principalmente. Trocando de editor de novo, só que dessa vez para falar do Imperador Destino, que é a fase atual do Doutor Destino nas HQs, onde ele virou o Mago Supremo e inicia toda uma saga chamada One World Under Doom. Um mundo perante o destino. Aqui está a caixa, né, com todos os detalhes ali, a logo Emperor Doom, que é o nome da logo do personagem desse arco das HQs que tá rolando agora, com o nome do personagem nas laterais também, o Doutor Destino ali com o fundo verde, inclusive, na caixa, e a logo da Marvel Legends, bem no lado inferior direito, eu acho, da caixa. Aqui já eles mostram a lateral da caixa, com uma arte do Imperador Destino e a logo Marvel Legends ali embaixo. Aqui já eles mostram uma foto do Imperador Destino fora da caixa, com todos os seus
vários detalhes lindíssimos, inclusive a máscara também, que tá com uns detalhes impecáveis. Não é a melhor máscara que já lançaram na coleção, ainda tem o do Doutor Destino do Pack da Cabala, mas acho que se tá no top 2 assim, de melhores X-Scopes do Doutor Destino já inventadas. E os seus acessórios, como esse par de effects e esse par de mãos extras, com a mão inclusive no gatilho, mesmo que ele não traga armas aqui. Aqui estamos vendo a capa desse Doutor Destino Mago Supremo em detalhes, e é uma capa nova, inclusive, não é reaproveitada de nenhum Doutor Estranho, nada do tipo. E é uma capa muito bonita, com vários detalhes, principalmente esses detalhes em amarelo, em alto relevo, que trazem uma vida a mais a capa, o acessório em si, que não serve bem como acessório, mas sim como parte do boneco. Enquanto as imagens desse Imperador Destino vão passando, eu vou dando minha opinião sobre esse boneco, que, cara, eu acho que eu pretendo bastante ter esse Doutor Destino na coleção Marvel Legends um dia. Talvez não ano que vem, esse ano, mas um dia, assim. Tá muito bonito essa versão Mago Supremo do Victor Von Doom, os effects dele. Tudo nesse boneco tá bonito, mano. Até capa, até as pernas também, que são reaproveitadas de outros Doutores de Destino, as pernas e os braços. Que eu vi ali que tem pininhos. Mas tirando esses pontos aí, o boneco tá impecável, praticamente. Uma das melhores revelações também, só perde para outro que eu vou falar mais pra frente. Esse aí, apesar de ainda não ter na coleção, merece um 8, um 8,5, 9 de 10 fácil. Depois eles saíram revelando o Marvel Legends a rodo, porém não dando muitos detalhes até os eventos sair, fanstreams, etc. Como Star Fox, irmão do Thanos, e o campeão do universo, que são o Tupac. Continuando com o Wolverine, só que com o uniforme que ele tava enquanto ele tava lutando na Segunda Guerra Mundial. O Warball, que é do mesmo universo do Chris Stark, que é um boneco lá da Wave do Vácuo, que foi revelado na PulseCon de 2023. A Pharaoh, que completa o time original da X-Force das HQs. E a Fênix Rachel Summers, que é mais uma das filhas do Ciclope Scott Summers com a Jean Grey. Depois dessa homenagem que fizeram pro Ryan Ting, que era um dos membros do marketing da Hasbro Pulse, que acabou saindo há uns meses atrás, ele chegou. Aquele que era um dos mais aguardados pelos fãs da coleção Marvel Legends desde uma Haslab fracassada. Mephisto. Exatamente. Depois de tantos anos daquela Haslab lá do Robbie Rice, Motoqueiro Fantasma, que deu errado, que até o Mephisto finalmente decidiram lançar ele não como um Haslab, mas sim como um Made to Order, igual fizeram com o Sentinel de 97, o Homem-Dragão, agora estão fazendo com o Mephisto também. Aqui vocês estão vendo todos os detalhes ali do render, a capa dele, que veio ter uma de plástico e outra de pano, a espada, os extras, o cinto dele que também vem de pano e outro de plástico, e aí depende da escolha do colecionador, se ele vai querer deixar de plástico ou de pano os materiais. E esse trono também, que meu Deus, cara, que trono absurdo. Vou até deixar umas artes aí, umas imagens do trono também, enquanto eu tô falando disso, que tá muito absurdo, cara, esse trono. Eu acho que é um dos, se não o trono mais lindo que a Hasbro já fez. Porque eu não sei se tem tantos tronos assim que a Hasbro fez, mas esse é de longe o mais bonito. A frente e o verso desse trono, pelo menos o render aqui da imagem, tá magnífico, cheio de detalhes da caveira, esse aspecto meio sujo, meio demoníaco mesmo, que combina com o Mephisto. A altura desse trono é de 5,4 polegadas, o que dá 3,7 centímetros, quase 14 centímetros. Enquanto a do Mephisto é de 19 centímetros, de 9 centímetros e 4, que dá umas 7,6 polegadas. Esse cara é gigante, mano. Gigante. Ele não aparenta ter essa altura toda, mas ele é um demônio, né? Ele é um ser sobrenatural. Ele tem que ser mais alto que um ser humano comum mesmo. Aqui está uma foto comparando o Mephisto com um boneco de altura normal, que é o Homem-Aranha da Maximum Series, como tá o exemplo dessa foto aqui. Esses dois juntos ficam muito da hora, principalmente porque o Homem-Aranha e o Mephisto tem uma relação ali nos quadrinhos, né? Se é que vocês me entendem. Por causa daquele arco ali, de One More Day, onde o Peter faz um pacto com o Mephisto para ter a vida dele de volta. A tia May dele de volta e acabar com todo o casamento dele com a Mary Jane. Aqui estamos vendo uma foto do Homem-Aranha da Maximum Series perfeitamente pousado ali na espada que o Mephisto tá carregando enquanto eles estão lutando. Essa foto deles dois tá absurda demais, o fundo vermelho ali em volta. É basicamente uma cena de ação mesmo, tirada dos quadrinhos, onde o Homem-Aranha e o Mephisto devem ter lutado. Aliás, todas as fotos aí do Mephisto, dele sentado no trono, dele sendo ele, né? Todas as fotos estão magníficas demais. Parece que esse fotógrafo esteve inspirado para tirar todas essas fotos aí dele.
O cara que fez todas essas fotos aí, teve o Mephisto em primeira mão, tirou essas fotos dele e merece um aumento, cara, pelo trabalho dele. Tá de parabéns. Que cara absurdo. Que fotos absurdas. Que boneco absurdo, cara. E totalmente necessário para a coleção. E a última revelação da San Diego Comic Con, na verdade, foi um teaser que eles soltaram depois do painel. Que é esse bichinho aí, o Dope. Que é um bicho dos X-Men, da X-Force, pra ser mais específico. E esse teaser aí, esse bonequinho, é de um Maximum Series. Que eu não vou falar agora, porque ainda tem mais uns vídeos de novidades pra soltar. Mas tá aí esse teaser pro Maximum Series. Enfim, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like e se inscrevam nesse canal para mais vídeos como esse. Bom, então, isso foi tudo. Tchau!